Alô, amigos e amigas da TV Cidade Livre, 20 anos no ar, esse é o TV Simpro, que hoje vai abordar o tema da reforma da Previdência, contrariando aquela notícia inicial de que ela teria sido retirada definitivamente de pauta. O presidente ilegítimo, Michel Temer, fruto de um golpe, voltou a colocá-la no ar numa reunião com o empresário, dizendo que logo após as eleições esse será um tema prioritário para o governo dentro do processo de destruição de direitos trabalhistas e agora previdenciários. Para abordar esse tema, nossa convidada de hoje é Rosilene Correia. Muito obrigado pela presença. Ela é coordenadora, uma das coordenadoras do Simpro, Sindicato dos Professores, que vinha já fazendo uma campanha forte contra essa reforma da Previdência. Vamos recuperar um pouco aquela campanha, porque, pelo visto, vamos ter que revitalizar. Bom, dar um olá também para todos que estão nos assistindo. Acho que é importante isso, Beto, porque ficou-se uma falsa impressão de que nós havíamos resolvido o problema, né? E alguns, inclusive, achando que o governo decidiu, por conta dele, recuar e tal, e a gente insistindo de que apenas estava engavetado. E a prova, assim, mais cedo que esperávamos, é agora esse anúncio do governo recebendo pressão dos empresários e aí já anunciando já uma forma de fazer uma média, porque na verdade o pano de fundo de tudo isso é o processo eleitoral que o Brasil pode e tomara que venha a passar esse ano, né? Porque a gente também não tem nem certeza se nós teremos um processo eleitoral no Brasil, porque a democracia nas condições que está, os ataques, então a gente não tem essa certeza. Está tudo revogado. Mas, exatamente. Mas é isso que a gente tem alertado muito e é importante a gente recuperar aqui tudo que foi feito, não só pelo Simpro, mas o Simpro fazendo parte de uma grande campanha no país todo que foi feita, coordenada pelas nossas entidades nacionais, daí a importância, que às vezes também a gente recebe muita crítica e há uma incompreensão também por parte de alguns trabalhadores e trabalhadoras de que qual é a importância de ter um vínculo, de estar ligada a outras instâncias do movimento sindical, da organização da classe trabalhadora de modo geral. E é isso, assim, nós na CNTE, eu também sou dirigente da CNTE, e nós temos... Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E nós temos uma campanha que, inclusive, o início dela foi muito lá pela CNTE, que é a da cobrança da posição dos parlamentares em todos os estados. Então, foi principalmente, claro que aí isso, todo mundo assumiu essa campanha, a CUT também coordenou isso, e outras centrais, no sentido de começar a responsabilizar os parlamentares do voto deles, qual era a posição deles com relação à reforma da Previdência. Isso causou, assim, uma situação, acabou provocando uma situação de muito desconforto aos parlamentares. Porque é muito cômodo, ele vem para Brasília, e os nossos daqui vão ali para o Congresso, aprovam tudo que querem aprovar, no dia seguinte ele está lá no estado dele, fazendo um discurso bem bonito, nem sempre todo mundo acompanha o que está acontecendo aqui, então ele tem aqui uma postura e lá tem um outro discurso. Então nós começamos a denunciar isso em todos os estados, e isso teve um efeito muito grande. Aqui no Distrito Federal nós fizemos também o trabalho de colocarmos para as categorias de modo geral, a CUT fez isso, todos nós fizemos, quem eram os deputados, que às vezes as pessoas até se esquecem, né, em quem votou. Eu até tinha aqui um material que nós tivemos, inclusive, 2 deputados que processaram o Simpro e a CUT por causa do trabalho que nós fizemos, que é o Laerte Bessa, exatamente, o Isalci. Eles fizeram isso, exigiram que tirássemos o número deles do nosso material, porque fizemos outdoor pela cidade, né, pelo Distrito Federal todo, que é a forma de... E nós não estávamos acusando de nada, nós só queríamos saber qual seria o voto deles, e que ainda haveria tempo, inclusive, deles repensarem. Mas eles se sentiram, na verdade, denunciados, né? E é porque a gente sabe muito bem qual é a postura desses deputados. Então, isso tudo no Brasil todo surtiu muito efeito. Nós fizemos a nossa campanha, que eu acho que vocês vão se lembrar, quem está nos assistindo, que é o Maria Morreu, que inclusive incomodamos. Eu me lembro que no primeiro momento, porque começou sem assinatura, que era exatamente para despertar a curiosidade das pessoas. E até a igreja se incomodou. Nós recebemos, inclusive, um telefonema
da CNBB, querendo saber o que era isso quando começou a surgir os boatos de que era o Simpro responsável. Porque eu, como Maria, né, logo remete-se a Maria, mãe de Jesus e tal. E, na verdade, estávamos falando de uma Maria simbolizando a mulher trabalhadora. Trabalhadora que morreu antes de se aposentar. De se aposentar, que depois foi, algo mais na tangível, verdade, ela concreto. acabou se concretizando, né, nessa figura. Que é um pouco isso, que era para causar um choque mesmo, que a proposta é um pouco disso aqui. Você imagina uma mulher trabalhadora do campo, em que condições ela estará fisicamente, e uma professora também passar mais de 25 anos, que é o que está previsto hoje dentro de uma sala de aula, as condições em que ela vai chegar. Agora, seria interessante, Rosilene, avisar os nossos telespectadores que há uma possibilidade de vocês dialogarem com a Rosilene pelo Facebook do Simpro. E ela aqui mesmo do estúdio vai respondendo aquelas questões que vocês porventura enviaram. Agora, o que está por detrás disso? Nós sabemos que houve uma reforma Elogios a você previdenciária. aqui, ó. Já tem? Já tem? Houve uma reforma previdenciária no Chile, por exemplo, que provocou uma perda desastrosa de direitos e apenas os banqueiros. Quer dizer, isso aí é o modelo do FMI, do Chile, para passar a previdência pública para banqueiros, só para isso? Com certeza o que se tem, aí até aqui no Distrito Federal, foi bom você falar disso, que nós temos o nosso IPREV, que foi também saqueado. A gente usa esse termo, o governo fica irritado, mas foi isso, né? Ele saqueou os nossos recursos do IPREV. E agora cria, portanto, a complementar, que na verdade você está privatizando. É privatizar, né? É privatização daquilo que era totalmente público. Quando eu perguntei isso. Público. Mas é isso, assim, é esse movimento que a gente sabe que os grandes devedores da Previdência não somos nós, trabalhadores, né? São as grandes empresas que estão aí em dívida. É descontado na folha. Temos CPI, que o Paim foi quem liderou essa CPI, que comprovou que não existe essa dívida que eles tanto anunciam. E é importante que a gente fique muito alerta e que façamos esse debate com o cidadão comum, porque a televisão, na campanha do governo federal, se empenha muito bem, são muito competentes nisso, né? Enganar as pessoas, para convencer de que a reforma da Previdência vai ser para corrigir e tirar mordomias do servidor público. Aí a gente precisa pesquisar melhor para saber das condições das aposentadorias, que existem as exceções, e as exceções estão exatamente naqueles que têm salários altíssimos, que trabalham muito menos tempo do que os demais, do que a massa da classe trabalhadora, e isso não é dito, né? E nós temos insistido muito, Beto, nessa discussão, especialmente nas escolas, que é de que nós não vencemos esta guerra. Não, né? Foi só claro um primeiro movimento, houve um recuo, porque o governo estava sofrendo um desgaste, não reuniu as condições necessárias para aprovar. Sabemos que o Temer assumiu a partir de um golpe, e que esse golpe ainda está em curso, e que a reforma da Previdência é um dos pontos principais desse golpe para eles. Então, ele não cumpriu com a tarefa completa. Ainda não terminou o saco de maldade. Isso será cobrado dele enquanto ele ainda estiver nessa gestão, que termina esse ano, né? Portanto, tem aí um movimento que é por causa do processo eleitoral, mas que sabemos que, dependendo das condições do Congresso, das reeleições e eleições de quem forem eleitos para o próximo mandato, isso tudo volta à tona. Porque aí você tem uma lógica que é quem está agora estava preocupado com o desgaste que poderia sofrer. Mas depois do processo, tudo isso pode mudar. E também porque temos aí, daqui até lá, tem um espaço de tempo aí que o governo pode criar as condições, que eu não preciso aqui dizer quais são, inclusive já vislumbrando mesmo as eleições de melhores condições de resultado para cada um. É bem provável que eles deixem isso para depois das eleições, se houver. Não, com certeza. Né, se houver, né? Isso eu acho que... Mas acho que há um elemento interessante a partir de uma reunião de banqueiros que foi feita esse final de semana. Eles tiraram uma conclusão desse seminário de banqueiros, que o Lula é um estorvo, um obstáculo à reforma da Previdência, porque ele enterraria a reforma. Ou seja, o recado é que eles não querem que o Lula participe das eleições. E vejo com alguma preocupação que alguns candidatos ditos do campo progressista estariam falando que algum tipo de ajuste previdenciário terá que ser feito. Na verdade, a gente tem que também não podemos aqui fazer de conta que as coisas não estavam previstas.
A questão é em que condições você vai apresentar uma proposta de reforma e que condições serão dadas no debate com os representantes da classe trabalhadora. Que a Dilma já havia anunciado a necessidade de uma discussão em torno da Previdência. Agora, é um governo que você tinha uma mesa onde você poderia sentar e discutir, e voltar para as bases e para discutir, para ver como é que poderia ajustar. Agora, um governo golpista, ele só vai fazer uma reforma, na verdade, ele vai destruir a Previdência, né? Não é uma reforma. Porque você pode reorganizar onde há necessidade sem causar prejuízos. Mas, na verdade, o que está apresentado é um desastre. Tal como aconteceu na reforma trabalhista, por exemplo, que foi destruição total de algo conquistado, aliás, diga-se de passagem, lá na era Vargas e a Previdência também. Exatamente. Né? Onde então houve é isso. Assim, parece-me que é assim, vamos voltar lá naquele período e vamos destruir tudo. Voltar e aí antes da República Velha. Exatamente. Tudo por Vargas tem que ser destruído. Quando a gente fala de retrocesso, não se trata de retrocesso de 15 anos, de 12 anos, só de governo Dilma e Lula. É um retrocesso que vai muito além disso, né? É muito duro. E que as pessoas ainda estão muito contaminadas por essa criminalização toda da política e aí estão tratando isso como sendo algo menor. E que talvez basta mudar quem está dirigindo, ou, enfim, e que as coisas voltarão ao seu curso normal. E não se trata disso, é um pacote muito maior, é um projeto muito mais duro que nós estamos enfrentando e continuaremos enfrentando. Seria interessante que você nos ajudasse aqui com os telespectadores a esclarecer assim, que quando se fala privatização, muitas vezes a privatização ela se dá da seguinte forma: você dificulta tanto a aposentadoria, criando exigências maiores, obstáculos para você se aposentar, que a pessoa acaba procurando uma previdência privada. Claro. E por trás da previdência privada estão os bancos. Então aí Sim, que se dá a privatização. A privatização, exatamente. E no caso que você citava da previdência pública aqui do GDF, né? É um caso, ela não está conseguindo pagar os benefícios. Eu participei de um debate outro dia com a representante lá do IPREV, do governo, na verdade. E aí ela dizia, não, mas é bom para o servidor, porque ele vai poder optar, os antigos podem inclusive optarem pela complementação, né? Pela complementar. Eu falei, como é que você, porque eu falei, olha, essa possibilidade de aí ter algo mais, o algo mais, eu preciso ter o algo mais, assim, é porque é uma poupança, né? Ela é, por isso que é bom. Eu falei, pois é, mas para eu poupar, eu preciso ter uma folga na minha renda, né? Claro. E aí eu falei, nós estamos há 3 anos sem salário, significa que eu estou diminuindo a minha receita da minha vida. E aí, como é que além de tudo isso, ainda vou tirar uma parcela disso para deixar guardada ali para o futuro, porque houve agora uma mudança que está comprometendo. É verdade. Então, uma coisa é você ter um salário que me dá condições de manter a minha vida e ainda poupar para o futuro, para uma futura aposentadoria. Não é a nossa realidade, né? Não é a realidade da maioria das pessoas. Então, na verdade, é uma imposição e é uma desvantagem total. E é isso, nada mais do que na intenção de dar lucro para alguém. E nós temos uma situação preocupante, que é a seguinte: a Rio Previdência do Rio de Janeiro praticamente faliu. A do Rio Grande do Sul não está conseguindo pagar os benefícios. De Minas Gerais está... E aí, quem é que vai dar garantia ao trabalhador? Foi uma das perguntas que eu fiz, que eu falei, olha, até então era 100% público, né? Estado, responsabilidade do Estado, então não tem fortaleza maior do que o Estado. Né? E então a gente se sentia seguros. Agora, quando você já tem uma coisa mista, no mínimo mista, falei, e aí, então está privatizando, onde é que fica a minha segurança? Quem é que vai me dar essa segurança se o Estado está abrindo mão disso? Né? Na verdade, está se omitindo. Então, é isso mesmo, assim, é a condição que a gente passa a ter. E aí, isso tratando aqui do nosso, que vindo uma reforma geral, isso modifica mais ainda e piora mais ainda, porque mudam as regras também de tempo para me aposentar. Né? Curioso também é o seguinte, os sonegadores que estão, digamos, são os responsáveis pela dificuldade financeira do INSS hoje, eles têm a opção de sonegar e não serem punidos. Nós, trabalhadores, não temos a opção de deixar de pagar. Não tem como, né? Tem como, é descontado. Está nas mãos deles. E aí, como é que faz? Não tem
O negócio é não deixar a reforma acontecer É a única e criar um alternativa. mecanismo para a reforma acontecer É a única e criar um alternativa. mecanismo para que esses devedores paguem. Não tem condição, grandes bancos, grandes empresas devendo muito para a Previdência. Se não fosse um filé mignon, eles não estariam interessados Com nisso. certeza, né? claro. Essa insistência na reforma não é para trazer melhorias para o país. Né? Não é. Isso, assim, acho que todas as medidas adotadas pelo Temer têm provado, e pelo Congresso, de modo geral, têm provado isso. Nenhum movimento, nada do que tem sido aprovado até aqui, nesse período do golpe, é sempre para retirar, é sempre para reduzir o Estado brasileiro. E é isso que vai acontecer. Na medida que você vai tirando direitos dos trabalhadores, você está reduzindo tudo isso, né? Então, a gente dá essa discussão que fica uma coisa parecendo que é algo já ultrapassado, que é a gente combater o Estado mínimo, mas ou as pessoas entendem que quando a gente fala de Estado mínimo, é que está tirando dela, e aí fica assim, é contraditório. Nós brigamos aqui por um plano de saúde. Na verdade, o que nós deveríamos mesmo, como educadores da rede pública, era termos uma campanha em prol pela melhoria da saúde pública, Lógico, né? claro. Que é para todo mundo, inclusive para mim. Claro. Agora, na medida em que essa saúde pública também não me atende, eu tomo uma decisão de ter um plano de saúde para mim. A saúde pública continua ruim. E o meu salário, que já não é bom, fica menor ainda, porque eu tenho que tirar R$1.000, a minha idade agora já são 1.000 e alguma coisa para pagar um plano de saúde. Então, aquilo que poderia ser o meu salário para eu fazer algo melhor, para ter lazer, para viajar, para não sei o quê, para morar melhor, eu estou pagando um plano de saúde. Quando Então, você já pagou pela sustentação da saúde pública. É isso. Só que ela então, está tá tão pagando reduzida e reduzindo-se cada vez mais mais. que eu tenho que ir para a privada. Exatamente. Né? E a privada, privada, cada vez a qualidade caindo, porque na medida que tem uma demanda gigante, eu não preciso ser tão bom assim, porque esse povo vai continuar aqui. E é muito engraçado que você vai para uma consulta particular, você fica lá 1 hora aguardando, com horário marcado, mas ninguém chama a televisão. Agora, se for na rede pública que você não tem atendimento, na hora você chama. E no privado, a gente não tem a mesma postura, a gente não reclama, não denuncia o atendimento que a gente recebe lá na rede privada. Exatamente. Né? Não estou dizendo que não tem que denunciar lá do público que não atende, mas é que do privado a gente não denuncia. E tem um elemento aí também preocupante, é que tal como a Previdência está sendo debilitada, reduzida, né? Para passar para a esfera dos bancos, no caso da saúde também, é mesmo o como SUS uma máfia, está sendo né? demitido. Uma máfia, Está é uma sendo máfia. demolido. A quem interessa que a saúde pública não funcione? Né? A gente vê toda hora aí as denúncias e o que está por trás disso. Na verdade, é o capitalismo mesmo, literalmente falando. Rico não precisa de saúde não pública. Precisa, né? não precisa de saúde pública, não precisa de boas escolas, não precisa. Né? Até a segurança está privatizada, os ricos são com seus seguranças, seus carros blindados e gente do lado deles fazendo segurança. O contingente como se de isso fosse possível. segurança a gente sabe que não é. privada hoje já é maior Gigante, que a gigante. segurança pública. Exatamente. Deixa eu só mostrar aqui umas imagens, Beto, porque senão o pessoal da nossa imprensa vai ficar chateado. Para recuperar aqui, que é um trabalho que a gente tem que parabenizar que foi feito, mas esse aqui, Greve na geral. verdade, é o da nossa greve do 15 de março, que foi um marco, que nós iniciamos uma greve geral de educação no país contra a reforma da Previdência. Nós aqui, depois dessa greve se estendeu, foram 29 dias de greve, e que a pauta central era exatamente essa, vários estados e municípios no Brasil todo fazendo essa greve. 29 dias foi só em Brasília. Só em Brasília. Mas Os teve outros outros estados, tipo, períodos... Alguns. mais ou menos período. isso. Acho que mais Maior um ou período menor. maior, eu acho que foi o nosso. Aqui, essa foto foi inclusive premiada, que aqui tem o Maria morreu, tá vendo? E foi aquele cemitério que nós montamos lá na Esplanada, lá de frente ao Congresso. Então, acho que é Marcelo, o nome do fotógrafo, foi até premiado por essa foto dele. E aqui foi o nosso cemitério. E nós ganhamos aí uns 15 minutos de audiência. Não paga, entendeu? O pessoal, todas as emissoras divulgando o nosso cemitério, exatamente. Chamou a atenção dessa... É meio drástico a gente ter que usar, recorrer a certas imagens para poder chamar a atenção do desastre, para evitar que ele ocorra. Isso é. Mas chegou alguma mensagem aí? O Rogério, que mandou um abraço aqui pra gente, parabenizando. Ele está dizendo que o neoliberalismo transforma absolutamente tudo em fonte de lucro, inclusive a nossa expectativa e futuro de vida.
Isso é a privatização de previdência implementada pelo governo golpista do Temer. Isso mesmo, O Rogério. diabo aí é o seguinte, Rosilene, até mesmo na França está havendo uma demolição do sistema previdenciário e lá tem havido greves gerais, uma atrás da outra, uma luta incessante, porque realmente você tem países como os Estados Unidos que praticamente metade da população não tem nenhuma seguridade social. Mas a França não, a França é um país com Estado forte. Exato, está mudando. Nós não podemos seguir o caminho da França, nesse quesito, pelo menos. Exatamente. Mas é uma tendência que tem que ser combatida, né? Por isso que a gente, quando discute com outros países, eu tenho tido a oportunidade de participar de muitos eventos por aí, de congresso, enfim. E há essa tendência mesmo, é uma preocupação de muita gente, é isso, essa substituição, essa fragilidade do Estado. Você tem percebido nas suas conversas constantes com a categoria dos professores que há gente que se ilude que a reforma, quem sabe com a reforma melhoraria um pouco? Olha, não, com relação à reforma especificamente, porque a reforma tem uma característica muito individual, né? Assim, tá falando de mim. É uma coisa que se passa, não tem como não me atingir. Tem um certo comodismo por aqueles que acham que já completaram seu tempo ali, que não vai ser atingido. Então tem esse sentimento meio que umbilical. Não é seguro, né? De jeito nenhum. Não até para quem já está aposentado, nós sofreremos mudanças, não tem isso. Ninguém está livre. Eu tenho dito, olha, nem quem está nascendo, nem quem está morrendo ficará livre da reforma da Previdência e sair das condições que está. Ninguém. Mas essa coisa da reforma foi assim, chamou atenção porque foi algo que mais mobilizou e que mais preocupou a categoria, entendeu? Há uma compreensão da categoria da gravidade disso, sim. Tanto é que o Temer adiou um pouco. Isso, né? Exatamente. Ele teve dificuldade de ele organizar sabe, a base então, de apoio. isso. Por que os deputados, senadores recuaram disso? Porque sabiam que as pessoas estavam fazendo essa leitura e que o votinho dele iria comprometer o resultado dele em outubro. Agora, seria muito bom esse exercício de direito que é cada um dos professores ou cada um dos trabalhadores conversarem com os deputados que temos aqui no sim, mas nós Distrito fizemos Federal, essa campanha. Essa campanha foi feita por nós e por todos os estados. Foi boa. Eles se encheram de tanto receber telefonemas e e-mails e mensagens. Então foi uma perturbação muito grande que eles tiveram. Começar de novo, então. Então a gente agora precisa retomar com isso, até para misturar um pouco aí com o processo de campanha deles. A gente tem que fazer a nossa campanha. E nós não queremos aqui, deputados e deputadas, não se trata de derrotar ninguém. O que a gente quer é que você tenha uma postura que venha atender. Você está lá para representar os interesses do povo. E com certeza não é interesse do povo a reforma da Previdência, por mais que o governo esteja fazendo uma boa campanha, tentando convencer as pessoas, como eu disse, de que é para corrigir, né, para tirar as mordomias. Mas a gente sabe que é uma inverdade, quem é trabalhador sabe disso. Então, o que a gente espera é que os parlamentares que nos representam, de fato, representem os nossos interesses. Agora, não é muito engraçado que um deputado que é um representante do povo, foi eleito para isso, ele se sinta incomodado, ele não quer ser importunado porque o povo está cobrando dele algo que é um direito do povo. Exatamente. Cobrar. Ele não é representando o povo. Mas é porque como a posição dele vai contrariar o povo, então ele se sente incomodado por isso. Quem estava votando, quer dizer, quem estava contra, não se sentiu incomodado, não foi nos processar, não fez nada, Claro, né? Não houve nenhuma resistência. Mas, infelizmente, não é a realidade de todos, não temos todo mundo nessa posição. Então fica aqui o recado, é um direito seu, você que está nos vendo aí, de dialogar com o seu deputado ou qualquer deputado e deputada para que eles não cometam essa loucura de destruir. A palavra exata é essa, destruir o edifício da Previdência Social que tem mais de 60 anos no Brasil. Isso é um absurdo. Chegou mais? Tá me dizendo aqui, ó, que não, só que a foto premiada é do fotógrafo da EBC, da EBC, e chamado Marcelo Camargo. Então, parabéns aí para ele que potencializou a nossa foto. E você falando de falarmos com os deputados, né? Eu tenho dito, Beto, muito assim, que pela primeira vez, eu acho, pelo menos na minha experiência, nós estamos tendo a oportunidade de fazermos um debate com os nossos alunos e pais dos nossos alunos, com a comunidade escolar de modo geral, porque nós temos uma pauta que nos unifica. Não é uma pauta agora só
da educação ou só da nossa carreira, que é dos nossos ganhos, nossos pleitos e tal, e lá tentar convencer os pais que é importante que eu seja bem remunerada, porque aí vai ser o resultado lá para o filho dele. Mas é de termos nós estamos de igual para igual com qualquer trabalhador. É verdade. Então a escola tem uma oportunidade ímpar de trazer essa comunidade para dentro da escola e fazer esse debate do que estão propondo a classe trabalhadora, o que isso vai impactar na vida deles, daqueles meninos que estão ali ainda estudantes, mas que daqui a pouco estarão no mercado de trabalho e que vão passar por um processo já da reforma trabalhista que já está valendo de grande prejuízo, mas ainda tendo uma reforma dessa, uma destruição da Previdência, assim, que futuro, o que eles vão esperar? Né? Então, acho que nós temos uma oportunidade ímpar, eu tenho insistido muito isso nas escolas, nas minhas visitas, de que nós precisamos assumir essa tarefa de fazer esse debate para esclarecer mesmo, fazer o contraponto daquilo que eles ficam assistindo na televisão em casa. Até porque o caráter anticivilizatório dessa proposta de reforma é o seguinte: as estatísticas provam que pela média de vida do trabalhador, da trabalhadora, né, na sua grande maioria, os trabalhadores poderão não se aposentar mais, que a Maria morreu, né? A campanha. É isso mesmo. Isso é anticivilizatório. Isso aqui é real, será real se isso acontecer. É muito duro, né? Desesperador. Um país que tem as riquezas que nós temos, não conseguir sustentar um civilizado sistema de previdência. E aí, assim, por que um latifundiário, um grande empresário, não sei o que está lá votando, vai se preocupar com a reforma da Previdência? Ele não precisa de aposentadoria. Precisa. Né? Ele não precisa de SUS. Quem é rico não precisa. Então, eu vou me aposentar, assim, meu patrimônio está ali para garantir minha velhice, minha família. Então, ele vota tranquilamente, sem peso na consciência, porque para ele não... Então, nós é que temos que colocar essa consciência nele. E essa consciência nele é com resultado nas urnas. Exatamente. O pior é o seguinte: algumas características desumanas que já vêm sendo implementadas pelo governo Temer, que é, por exemplo, fazer o corte de algumas aposentadorias por invalidez. Isso. Muitas estão sendo cortadas como ajudas tais. Essa é a filosofia que eles pretendem aplicar na reforma da Previdência. É para virar regra. Né? Virar regra. Então, unidade, união. Deixo as palavras finais, as suas despedidas, convocando a sua categoria e os telespectadores dessa TV, que tem 20 anos já. É isso, então, parabéns para a nossa TV. Estamos caminhando aí para mais um ano, né? Agosto, né? Nosso aniversário. Agosto. E, na verdade, é isso. Eu acho que essa palavra união, o que tem tido efeito até aqui, o nosso resultado positivo, e temos que comemorar isso, tenho dito que temos que comemorar sim, porque é vitória nossa, dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, que não permitimos que essa reforma tivesse sido aprovada. E eu tenho muita esperança mesmo e muita força para a luta, para não deixar que seja, mas para isso acontecer tem que ter realmente essa unidade. Por isso, quando a gente chama para ir para a rua, que é um ato nacional, que tem uma marcha em Brasília, gente vindo de fora, temos que ir mesmo para a rua, não tem outro caminho, não tem outra forma ainda desse combate. E é claro que combinado a isso, é essa pressão que temos que continuar fazendo junto aos parlamentares, porque está nas mãos deles. É a nossa capacidade de organização de luta, mas a responsabilidade por isso está lá no parlamento. Então, não vamos nos iludir. E aí a gente tem uma tendência assim... Ah, mas o fulano é primo do meu amigo, ele é gente boa, outro dia estive com ele num churrasco. Esse cara é gente boa, no outro dia está lá no Congresso ferrando, não só com a sua vida, mas de toda uma população. Então vamos ter muito cuidado, muita cautela ao escolhermos em quem nós iremos votar esse ano, o que a gente vai influenciar e que debate a gente vai fazer com aqueles que nos ouvem. E nós na escola temos um potencial. Não estou aqui sugerindo fazer campanha para candidato A, B ou C, partido A, B ou C, mas é obrigação nossa esclarecer aos nossos alunos, aos seus pais, do que se pretende para esse país, e esse ano é um ano crucial. E aí, responsabilidade nossa. Nós temos a obrigação de defender os direitos já conquistados, nem direito a menos. E lembre-se, é um direito seu reclamar. Não tem aquela história, vai reclamar do bispo? Mas bem, pegue o seu deputado, ou o deputado que você conheça, ou que não conheça. É um direito seu, ele tem mandato. Exato. É para receber. Mesmo que você não tenha votado nele, claro, é um direito seu, ele está lá representando. Qualquer deputado, qualquer senador tem a obrigação de te ouvir, ele é funcionário público, ele foi eleito para isso.
Obrigado, Rosilene Correia. Eu que agradeço, Beto. Um abraço para todo mundo. Coordenadora do Simpro e também diretora da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. Isso, muito obrigada. Obrigado pela atenção. Até o próximo TV Simpro. Tchau.